A vulnerabilidade é onde acontece a magia das emoções humanas. Não tem como amar sem ser vulnerável. Não tem como se conectar verdadeiramente sem abrir o coração e arriscar sentir dor. Você já sentiu uma certa cobrança de que precisa ser perfeito o tempo todo? Talvez aquele sentimento constante de que tá todo mundo de olho nos seus defeitos. Pois é, bem-vindo ao Clube dos Imperfeitos. Hoje a gente vai conversar sobre como ter coragem de ser, adivinha só, imperfeito. E tudo isso baseado no livro maravilhoso da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Aliás, o link para adquirir o livro está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Então, caso você tenha interesse em explorar um pouco mais a fundo essas ideias, aqui embaixo. E se você está se perguntando por que é que vale a pena ouvir o que ela tem a dizer, aqui vai. A Brené Brown é uma pesquisadora renomada, autora de alguns best-sellers interessantíssimos. Uau. E tem dedicado a sua carreira para estudar temas como coragem, vergonha, vulnerabilidade e empatia, e vai trazendo vários insights que realmente podem transformar a sua vida. Então, neste livro, eu vou te apresentar 4 lições que podem sim mudar a forma como você está lidando com seus erros e com a sua vulnerabilidade. E olha, eu prometo que essa conversa não vai exigir nenhuma dose de perfeição. Meu nome é Fabi, sou psicóloga e seja muito bem-vindo ao Produtividade no Divã, onde nós vamos falar sobre o seu receio de que descubram as suas falhas. Um receio como se o mundo todo fosse te julgar e condenar por cada erro cometido. Pois é, a Brené Brown foi convidada para este nosso encontro de hoje justamente para te ajudar a desmistificar essa ideia de que nós não devemos mostrar as nossas vulnerabilidades para ninguém. A nossa sociedade espartana nos treina para acreditar que a vulnerabilidade é o sinônimo da fraqueza. Viva a dureza! Viva os fortes! Viva os que não choram! Nós fomos programados para esconder os nossos sentimentos, os nossos medos e qualquer coisa que nos faça parecer menos que perfeitos. Mas a verdade é que a vulnerabilidade é justamente o oposto do que nos ensinaram. A vulnerabilidade seria o berço da coragem, da empatia e das conexões reais. Imagine alguém que você admira. Agora pense em alguém que você conhece que já se permitiu ser vulnerável de verdade. Essa pessoa provavelmente revelou uma fraqueza ou assumiu aí algum risco emocional e me diz, ao fazer isso, talvez você tenha visto nela uma coragem inesperada, não é? Ao contrário do que muitos pensam, aceitar as nossas vulnerabilidades não nos torna mais fracos, não. Na verdade, é um ato de coragem que revela nossa força verdadeira. E é exatamente essa lição poderosa que a Brené Brown quer que a gente entenda. A vulnerabilidade é onde acontece a magia das emoções humanas. Não tem como amar sem ser vulnerável. Não tem como se conectar verdadeiramente sem abrir o coração e arriscar sentir dor. E olha só, nem sempre a coragem precisa ser aquele ato heróico, grandioso, como naqueles incríveis filmes de ação. Às vezes, coragem é levantar a mão numa reunião e admitir que você não entendeu alguma coisa. Desculpa, pessoal. Acho que eu não entendi completamente o ponto. Será que vocês poderiam me explicar de novo? É ter a ousadia de pedir ajuda quando você precisa. Parece simples, mas estes atos exigem uma força interna tremenda. E é essa força que cria uma vida significativa, onde as suas ações são impulsionadas por uma autenticidade e verdade. A Brené também nos lembra que ser vulnerável não é se expor sem critério. Não é sair contando a sua vida inteira para todo mundo. Ser vulnerável é escolher de forma sábia com quem você compartilha as partes mais autênticas de você mesmo. É confiar nas pessoas que merecem essa confiança. Não é sobre ser frágil, mas é sobre ser humano. Porque tem uma coisa que todos nós somos, é ser imperfeitos. E quanto mais a gente tenta esconder isso, mais a gente acaba se afastando de quem nós somos de verdade. Então, ao invés de ver a vulnerabilidade como um fardo, que tal começar a enxergá-la como um presente?
Quando a vulnerabilidade deixa de ser vista como esse fardo pesado e passa a ser encarada como um presente, a gente consegue dar o primeiro passo para aceitar quem nós somos de verdade. Mas, para seguir em frente com essa aceitação, é essencial enfrentar algo que nos tende a puxar para baixo, que é a vergonha. Ai, a vergonha! E é aqui que a Brené nos ensina uma outra lição super poderosa. Aliás, se você tá gostando do conteúdo e tá sentindo que ele tá te ajudando a refletir, então que tal deixar aquele like sem vergonha? Sim, sem vergonha de apoiar uma ideia que te faz bem. E aproveita e se inscreve aqui no canal. Assim você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como nós, estão aqui em busca de viver com muito mais autenticidade e coragem, né? Falando em ser autêntico e abraçar as nossas vulnerabilidades, a vergonha é uma emoção silenciosa, mas poderosa. Ela sussurra na nossa mente coisas como: você não é bom o suficiente. Ou quem você pensa que é para estar tentando isso? É como se a vergonha fosse aquele crítico interno com um megafone, gritando todas as nossas inseguranças. E a Brené Brown define a vergonha como o medo de ser excluído, de não ser merecedor de amor, de pertencimento. Dá uma pensada aí na última vez que você se sentiu realmente envergonhado. Provavelmente, sei lá, você quis desaparecer ou fazer qualquer coisa para evitar aquele sentimento de vergonha. Então, uma das questões é que a vergonha só consegue crescer e ficar fortona no silêncio. Quanto mais a gente se esconde, mais força ela ganha. E para combater a vergonha, a gente precisa entender que ela, primeiro, é uma experiência universal. Todos nós sentimos vergonha em algum momento. E isso não nos torna menos dignos de amor nem de respeito. E aqui um dos segredos é conseguir falar sobre ela. Mas como é que eu vou falar da vergonha se eu morro de vergonha? Puxa vida! Então, é que falar sobre as questões que nos machucam pode até parecer o caminho mais difícil. Mas, na verdade, verbalizar a vergonha enfraquece o poder que ela tem. Então, se você tem um amigo ou alguém aí de confiança, tenta compartilhar as suas vulnerabilidades. Tenta dizer: então, eu tô me sentindo envergonhado. Tem uma coisa aqui que eu queria poder falar um pouco sobre isso. E o simples ato de trazer a vergonha para a luz, isso já pode ser incrivelmente libertador. E tem um detalhe importante: falar sobre a vergonha não é o mesmo que se tornar uma vítima dela. E você vai perceber essa diferença quando você puder fazer esse exercício de falar. Mas lembra, é falar com alguém de confiança. Você vai solicitar escuta, compreensão. Se você não tiver alguém de confiança, então você pode falar com você mesmo. Fala com você enquanto você está lá tomando banho. Ou pega um pedaço de papel, escreve isso. Escreve o que você está sentindo. Nomeia os seus sentimentos. Você vai perceber que ao fazer isso, você vai ganhando consciência, vai se fortalecendo. E sabe por quê? Porque quando você reconhece a vergonha, você enfrenta essa vergonha. Você inverte os papéis. Ela deixa de controlar você. Inclusive, ao falar sobre isso, você também consegue abrir um espaço para que outras pessoas façam a mesma coisa. Você tem aí um efeito em cadeia. Você dá um exemplo de coragem, de humanidade. E de quebra, cria um ambiente onde as pessoas possam se sentir um pouquinho mais segura, para elas poderem ser que elas são de verdade, para além das máscaras delas. Lembra daquela sensação de alívio ao descobrir que você não é o único com estas inseguranças? Então, é disso que a gente está falando aqui. Então, você topa encarar a vergonha junto? Talvez seja bem difícil no começo, mas é assim que a gente constrói a verdadeira resiliência. Então, não se preocupa, você não está sozinho. E aqui no canal a gente está aprendendo justamente a abraçar estas nossas imperfeições para conseguir viver com coragem. Inclusive, se você quiser compartilhar alguma coisa aqui, fica à vontade para escrever nos comentários. Eu prometo que não vai ser estranho, e sim um passo para a sua direção, à sua liberdade. E agora, falando em desafios, vamos para um destes desafios que é quase universal, que é o ciclo vicioso da comparação. A Brené Brown explica que a comparação é um dos maiores gatilhos da vergonha, porque ela sempre nos coloca numa posição de escassez,
Você entra nas redes sociais para dar uma espiadinha e de repente parece que tá todo mundo vivendo a melhor vida possível. Corpos perfeitos, férias de luxo, carreiras de sucesso. Aí você olha para sua própria vida e pensa: que fiasco, hein? Tá difícil chegar nesse ponto aí. Como se cada detalhe da vida alheia ressaltasse as nossas próprias falhas. Cada sucesso externo se tornasse a evidência da falta na gente. E a Brené Brown explica que a comparação é um dos maiores gatilhos da vergonha. Por isso, nós nunca somos magros o suficiente, ricos o suficiente, bem-sucedidos o suficiente. A comparação cria um ciclo vicioso, onde a gente sempre se sente insuficiente. E, ironicamente, a gente tenta melhorar baseado num padrão que é irreal. Mas aqui está a questão. Nós estamos comparando os nossos bastidores com o palco perfeito dos outros. Ninguém mostra o lado caótico da vida, as crises existenciais, o tanto de filtro usado para conseguir a foto perfeita. Então, porque nós achamos que a nossa vida deveria ser digna de um feed de Instagram? A Brené nos lembra que é preciso ter clareza sobre o nosso contexto, que é único. O seu corpo, a sua carreira, a sua vida, tudo isso é seu. Comparar-se com os outros é como comparar mangas com laranjas. Cada um tem o seu próprio tempo, as suas próprias lutas. E a gente nunca sabe o que é que tá por trás daquela fachada bonita. O desafio aqui é começar a ver a comparação pelo que ela realmente é. Toda comparação não passa de uma distorção. Se pegarmos essa energia de comparação e usarmos para focar no nosso próprio crescimento, esse jogo muda. E sim, é muito mais fácil falar do que fazer, mas vale a pena. Toda vez que você sentir aquele impulso de se comparar, se pergunta: eu preciso dessa comparação? Será que eu não corro o risco de estar sendo injusto comigo mesmo? E provavelmente a resposta será sim. Dê-se permissão para ser o suficiente. Apenas o suficiente. Não precisa mais do que isso. E o suficiente para quê? Para viver no seu próprio ritmo, sem a pressão de ter que provar nada para ninguém. Porque no final, a única pessoa com quem você deve competir mesmo é você mesmo. E olhe lá, porque tem gente que é ardido na autocobrança, hein? Então, se essa ideia tá fazendo sentido para você, deixa um comentário aqui. Ou de repente, pensa no amigo e compartilha esse vídeo. Alguém que precise ouvir um pouquinho sobre isso aqui. E falando em aceitar quem nós realmente somos, a próxima lição nos leva ainda mais fundo nesse caminho, que é inspirada no conceito filosófico do amor fati, que significa amar o destino ou aceitar o destino. Essa abordagem não nos convida a sermos passivos, não, mocinho. Não se trata de apenas aceitarmos as circunstâncias. Pelo contrário, trata-se de reconhecer que a vida inclui tanto o que a gente ama quanto aquilo que nos desafia. A Brené nos convida a abraçar essa filosofia com coragem. E justamente porque lutar contra todas as nossas imperfeições, contra todas as imperfeições do mundo, é desgastante. Mas isso nem seria o real problema. Quem é que aqui tem medo de um desgaste? Que venha por uma boa luta, por uma luta produtiva. E a questão é que lutar contra todas as imperfeições não é nem sustentável, nem produtivo. É como tentar empurrar uma pedra montanha acima sem nunca chegar lá em cima. Quando nós aceitamos que a vida tem falhas, que nós também temos as nossas, quando a gente aceita isso, o peso diminui. Entendi. Então tá, eu vou pra minha casa dormir e vou ficar lá pra sempre, já que não adianta fazer nada. Não. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Que eu não tô falando de se conformar, não, senhor. Eu tô falando, a Brené que tá aqui comigo me dando todas essas orientações. Eu tô falando de redirecionar a nossa energia para aquilo que realmente importa. Para onde nós enxergamos que de fato vai fazer diferença. Mesmo que as outras pessoas nem percebam isso. Aceitar as nossas imperfeições não significa abandonar o desejo de melhorar, mas sim se libertar da ideia de que a gente só vai ser feliz quando tudo estiver perfeito. Pense em quantas vezes você adiou a sua felicidade porque alguma coisa não saiu como planejado. E se, ao invés disso, você pudesse encontrar a felicidade mesmo no caos?
mesmo no desarranjo, na imperfeição. Porque, sejamos honestos, a vida nunca vai ser perfeita. Sempre vai ter alguma coisa fora do lugar. Quando você aprende a amar o curso da vida, tal qual ele é, apesar do modo como ele é, então você passa a sorrir para você, mesmo quando o dia sai fora daquilo que estava esperado. Porque amanhã você pode tentar fazer diferente. O que foi, já foi. O que está sendo, já está sendo. E ao aceitar isso, você ganha liberdade para agir com mais clareza, para construir o futuro sem esse peso de precisar controlar cada detalhe. Essa tranquilidade e aceitação diante da realidade do mundo não é resignação. É uma habilidade para ser capaz de abrir espaço na mente, para focar no que você pode realmente transformar e acolher a vida com coragem. A aceitação do presente não impede a ação futura. Pelo contrário, ela libera energia, ela traz clareza para transformar aquilo que, se estiver ao seu alcance, você vai lá, pega e faz. Eu vou dar um exemplo prático. Pode até parecer pequeno, mas para quem já passou por isso, sabe muito bem quanto é que pode ser incômodo. Imagine que você fez uma apresentação lá no trabalho e não saiu como você planejava. Não importa, pode ter sido um trabalho acadêmico, pode ter sido um trabalho no seu trabalho mesmo. Não saiu como você planejava. Pelo contrário, foi bem ruim, viu? Em vez de se torturar com o que você podia ter feito de diferente, que tal tentar praticar o amor fati? Praticar a aceitação da realidade. Isso não só tem o poder de tirar o peso do fracasso, como também abre espaço para uma abordagem mais leve e até mais criativa. Às vezes, é rindo dos nossos próprios tropeços que a gente encontra força para seguir em frente. A vida aí é um mix de momentos bons e ruins. E aceitar isso é o primeiro passo para poder viver com mais leveza. E conseguir se capacitar para verdadeiras e sustentáveis mudanças. Olha só, essas lições aqui sobre aceitar as suas imperfeições, se elas estiverem fazendo eco aí dentro de você, eu tenho que te dizer que o próximo vídeo é imperdível para você. Eu vou te mostrar alguns aspectos que são bem sutis sobre como é que a vergonha vai prejudicando a sua produtividade no dia a dia. E não importa, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Então, eu vou te mostrar como é que você pode desenvolver uma bela de uma resiliência para mudar essa situação. Então, se você quiser aprender estratégias práticas para melhorar o seu desempenho aí nos estudos, no trabalho e até para criar mais conexões autênticas, então não perde, hein? E lembra de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, que a gente se vê daqui a pouco no nosso próximo encontro. Um beijo!